Todo mundo sonha com sua casa própria. Me chamo Marília e comigo não foi diferente. Lutamos muito, eu e Gabriel, e conseguimos a casa perfeita. Aquela que sonhamos e ficamos contemplando por vários minutos quando vemos uma nas revistas de arquitetura ou decoração. A nossa era perfeita, muita luz, muito verde, piscina grande e um sótão. Eu amava a ideia da casa ter um sótão, pois achava aquilo meio coisa de filme. Decoramos a casa ao nosso gosto. Estávamos planejando ter filhos, já que agora tínhamos condições para isso. Com nossas economias e empregos, sonhávamos com uma grande família. Ficávamos imaginando as festas que organizaríamos naquele casarão. Os natais, festas de Ano Novo, Dia dos Pais. Quando enfim nos mudamos para casa, tratamos logo de providenciar o nosso primogênito. Tava na cara que ele ou ela seria a alegria da casa e da família. Na primeira noite em nosso novo lar, comecei a notar barulhos estranhos, como paredes rangindo. Disse a Gabriel que teríamos que fazer uma revisão urgente na casa. Os encanamentos estavam fazendo muito barulho à noite e devia haver ratos também. Era um barulho muito incômodo na hora de dormir. Gabriel, apesar de não se incomodar com os barulhos, concordou com a ideia da revisão. Logo no dia seguinte, tratei de chamar uma detetizadora e um pedreiro para verificar o local. Ele então vasculhou do porão ao sótão e relatou que estava tudo normal e que essas casas antigas fazem esse tipo de barulho mesmo. Era normal, pois a casa, apesar de ser grande e bonita, era antiga. Eu entendia, mas não queria viver com aquilo. Quando Gabriel chegou, sugeri a ele uma reforma geral na casa. Ele não gostou muito da ideia, pois já estávamos morando lá, e a reforma iria nos incomodar bastante. Mas como já tínhamos planejado uma porta para o quarto ao lado do nosso, onde seria o quartinho do bebê, ele acabou cedendo. As obras então deram-se início. Muita poeira, barulho, quebra-quebra, enfim, aquela coisa de reformas. Quando o pedreiro começou a quebrar a parede do quarto para abrir a porta, ele me chamou e disse: Dona Marília, veja o que achei. São duas paredes com um vão entre elas. Devem ser daí os barulhos que tanto a incomodam. Fiquei meio assustada com aquilo. Por que aquele espaço teria duas paredes? Pensei. Será que toda a casa era assim? Comecei a reparar na espessura das paredes e percebi que algumas eram bem grossas. Realmente aquilo me intrigava bastante, ao ponto de eu começar a pesquisar quem teria morado ali antes de nós. Comecei a pesquisar e pesquisar. Foi então que, surpreendentemente, descobri que aquele local era uma fazenda e que a casa era apenas uma parte da casa principal, que era bem maior antigamente. Fiquei ainda mais curiosa e, pesquisando mais, descobri que aquele lugar onde estávamos era uma das partes onde viviam os donos de escravos. Antes de comprarmos a casa, eu havia pesquisado sobre ela e não tinha nenhuma dessas informações. Sempre tive muito cuidado sobre onde iríamos morar, e essa casa não tinha nada de ter sido uma fazenda nas minhas pesquisas anteriores. Eu sabia que, antigamente, essa era uma região de muitas fazendas, mas achei que tínhamos comprado uma casa comum. Comecei então a imaginar coisas, criar fantasias. Todas as noites eram os mesmos barulhos,
os mesmos sons de passos. Já estava paranoica, convencida de que aquela casa era uma casa assombrada. Certa noite, ouvi um barulho que vinha na direção do quintal. Tínhamos sensores de movimento na casa. Quando algo se movia, as luzes acendiam. Às vezes, quando os gatos ou até mesmo o Butch, nosso cachorro, passava por ali, elas acendiam. Mas dessa vez foi diferente. Era um barulho estranho e o Butch parecia assustado. Estava arranhando a porta da casa para entrar, pois ele costumava passar a noite na varanda do quintal. Desci as escadas e quando fui abrir a porta para ele entrar, ele ganiu do meu lado. Levei um grande susto, pois ele já estava dentro de casa. Mas como? Será que ele aprendeu a entrar pela portinha de cachorro da cozinha? Quem estaria arranhando a porta então? Butch era forte e bravo, mas naquele momento ele estava com medo. Preocupada, corri para fechar a portinha do cachorro na cozinha. E ao chegar lá, tive uma grande surpresa. A porta grande estava escancarada. Fechei e fui imediatamente chamar o Gabriel. Ao chegar no quarto, Gabriel não estava lá. Comecei a chamar por seu nome em voz alta e nada. O que estaria acontecendo? Gabriel, Butch. Ouvi um ganido vindo lá de baixo. Fiquei apavorada. Fechei a porta do quarto e fiquei lá, trancada com muito medo. Tentei ligar para a polícia, mas não havia sinal. Meu Deus, minha casa foi invadida e meu marido sequestrado. Pensei, tenho que ter coragem e sair. Foi então que abri a porta lentamente e fui me esgueirando pelos cantos até a escada. Desci silenciosamente. No final da escada, vejo o Butch deitado, machucado, não conseguia se levantar. Fui em direção da porta, abri e saí correndo para o carro, mas havia esquecido de pegar as chaves. Então resolvi sair a pé mesmo. Bati na porta de uma vizinha que morava do outro lado da rua. Eram 4 horas da manhã.